Olá, pessoal. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Eu sou Lilian Galvão e a gente está começando mais um programa especial do Conecta Pimentas. Programa preparado aí com amor e carinho para você que nos acompanham, vocês que nos assistem. Sejam todos muito bem-vindos, gente. Boa noite para vocês. E agora eu vou pedir para cada uma das meninas aqui se apresentar e dar uma boa noite para vocês. Vamos começar? Boa noite, gente. Eu sou a Denise Ataíde. Fique conosco até o final, viu? Diga aí. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos e fique com a gente até o final. E hoje tem sorteio de novo, hein? Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Fiquem aqui com a gente. Meu nome é Juliane Vieira. Será um prazer. Gente, a gente está começando mais um programa especial aí do Conecta Pimentas. E eu já vou pedir para vocês que estão chegando, acompanhando a gente aí agora, seja pelo nosso canal do YouTube ou pelo Facebook, para que vocês, primeiramente, curtam aí, né, a nossa live especial, que vocês compartilhem com os amigos, com as amigas, com a família, porque hoje a gente vai tratar de um assunto aqui the best, um assunto sensacional, a qual a gente convive aí todos os dias e tem uma grande dificuldade. Gente, qual é o assunto, Cindy? Fala para eles aí o tema. O tema hoje é autossabotagem. Olha só, gente, que tema, né? Que tema impressionante aí que a gente vai falar hoje. E eu não posso deixar de pedir para vocês que nos acompanham, que nos assistem, né, de curtir, de se inscrever, principalmente aí no nosso canal. Sabe por quê, gente? Porque todas as terças, a partir das 19 horas, nós estamos aqui juntas e misturados com você, para acompanhar e assistir e trazer temas sensacionais aí, relacionados aí ao mundo do empreendedorismo, associando também a nossa vida, para que a gente possamos ter uma qualidade de vida muito melhor. E hoje a gente vai falar de autossabotagem. Já vou explicar um pouquinho mais o que é isso para vocês, e a gente vai interagir com perguntas maravilhosas aqui juntamente com as meninas. Mas antes, eu não posso deixar de pedir para vocês que nos assistem, que a gente tem aquele sorteio bacana que acontece no finalzinho da live. Eu vou explicar para vocês as regras e a Denise vai contar para vocês o que nós vamos sortear, tá bom, gente? É simples e claro. Você que está nos assistindo, chegou aí agora, já curtiu, já compartilhou, já chamou os amigos, a família para participar? Então, gente, digitem aí #ConectaPimentas para que você possa participar daquele sorteio bacana que a gente faz aí todo finalzinho de live. Então, você que chegou aí, quer participar do sorteio? Fique conosco na live, interagindo e fiquem até o final, tá bom, gente? Dê, conta pra gente o que a gente vai sortear. Hoje, uma reconstrução capilar. Uau, gente! Mulherada aí, para os maridos presentear a mulherada. Digitem aí, gente. #Conecta Pimentas, gente. E o nosso livro, gente, não pode esquecer também, Como Emagrecer com Saúde. Esse também é outro brinde aí maravilhoso para vocês aí. Emagreci mesmo, emagreci 8 quilos. Olha como eu tô magrinha. Gente, e é isso aí, né? O nosso tema aí de hoje é autossabotagem. E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui, ó. E aí eu vou contar com a participação das meninas que estão aqui. Tanto a Juliana, como a Cindy, como a Denise. A gente estava aqui batendo um papo um pouquinho antes nos bastidores, aqui antes de iniciar a nossa live, e a gente ficou impressionada com esse tema, porque realmente a gente vive isso o tempo todo, só que quando a gente aprofunda um pouco mais detalhadamente, a gente entende como a gente se autossabota no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, eu quero compartilhar um pouquinho isso com vocês, só que, gente, eu não posso deixar de pedir a participação de vocês nesse tema importante. Você sabe o que é isso? Daqui a pouco também a gente vai falar sobre os mitos e verdades sobre a autossabotagem. E eu quero a sua participação. Deixe uma mensagem para a gente, vai interagindo, manda a sua pergunta para a gente responder aqui em tempo real
para vocês. Então, ó, autossabotagem a gente vai falar assim, bem simples, ó. O que é a autossabotagem, né? Por que ela acontece e, principalmente, gente, vocês têm que ficar ligadinho, como vencer a autossabotagem na sua vida. Isso é muito importante. E aí eu vou ler aqui um trechinho rapidamente para vocês, saber o que é. E aí eu gostaria que cada uma das meninas comentasse assim que eu finalizar a leitura, tá bom, gente? Começando pela Ju ali, ó. O que é autossabotagem, gente? É quando uma forma consciente ou inconsciente, né, nós criamos obstáculos e barreiras que nós fazemos, né, e nós precisamos alcançar os nossos objetivos. Só que o que a gente faz? A gente cria esses obstáculos, cria essas barreiras, né, e está ligado também a uma forma de pensar sempre negativo, né, que é algo geralmente criado aí dentro do tempo da nossa existência, da nossa vida. E esses hábitos aí, né, associados aí à procrastinação, que é postergar tudo aquilo que a gente tem para fazer, a gente não acaba fazendo, e isso é uma grande dificuldade para sair, né, gente, nesse momento aí tão difícil que a gente viveu, né, a gente está aí todo o tempo e a gente vive se auto-sabotando. E aí eu queria que as meninas comentassem um pouquinho para a gente aí rapidamente, começando pela Ju. Diga aí, Ju. Esse tema é um tema bem forte, né? E é um que realmente está na nossa vida todos os dias, né? Todas as pessoas, eu acredito, que passam por esses momentos de autossabotagem, quando às vezes a gente não acorda num dia muito bem, e às vezes um pequeno detalhe faz com que a gente venha se sentir negativo e acaba se frustrando em muitas áreas da nossa vida e não conseguindo ir adiante por causa desses pensamentos negativos. Bom, muito bom, Ju, falou tudo. Diga aí, dona Denise. Eu acho que a autossabotagem acontece quando a gente cria o medo. Eu acho que o medo de crescer, o medo de evoluir, o medo de dar um passo à frente, né? Eu acho que a gente cria essa barreira, sabendo que a gente tem todos os dias um degrau para subir, mas a gente parece que tem medo do que vai acontecer. Sim, diga aí, Cindy. A autossabotagem pode vir muitas vezes também de traumas de infância, né, Lilian? Sim. Tudo aquilo que a gente passou lá no passado, que a gente viveu, e a gente traz para o presente, né? E isso é muito ruim, porque você fica se auto-sabotando o tempo todo, dizendo, eu não vou conseguir, eu não mereço isso, e por aí vai. Muito bom, gente. Vocês viram como o tema é gostoso? Quantas coisas bacanas a gente pode aprender com esse tema maravilhoso? E você? Você passou alguma situação aí que você foi auto-sabotado, ou você mesmo teve essa ação consigo? Compartilha com a gente aí para a gente ler aqui em tempo real e bater aquele papo gostoso, bacana com vocês. Lembrando que as nossas lives especiais acontecem todas as terças-feiras, a partir das 19 horas, sempre com um tema diferenciado, falando aí para cada um de vocês que nos acompanham, que nos assistem, porque, gente, o Conecta Pimentas é o maior e o melhor portal de marketing, publicidade, propaganda, e veio aqui para essa cidade de São Paulo fazer a diferença aí e mostrar, né, para cada uma das pessoas que estão conosco aí, nossos parceiros, nossos amigos que estão sempre com a gente aí, o que é fazer a diferença em publicidade e em propaganda, tá bom, gente? Olha que coisa legal aqui também, meninas. Aí eu gostaria que vocês falassem com a gente um pouquinho. O pessoal está chegando, entrando, falando com a gente. Não deixe, gente, de curtir, de compartilhar aí a nossa live. E a gente está falando hoje sobre autossabotagem. E a gente comentou um pouquinho o que é isso, né? E agora a gente vai falar por quê. Por que a gente se autossabota, né? E aí eu gostaria que cada uma das meninas falassem um pouquinho. A gente já viu, gente, que a autossabotagem, né? Quando não nos julgamos, nós achamos que a gente não merece coisas boas, né? E a gente acaba constantemente nos punindo e não alcançando aquilo que nós desejamos. Mas aí você pode estar se perguntando, né? Como essa mentalidade surge na sua vida aí? Isso pode acontecer por diversos fatores, gente. Mas um dos principais são as experiências que a gente tem durante ao longo da nossa vida, né? E é nessa época, se houver muitas privações ou proibições, olha que coisa interessante, durante a sua vida, aí até os 5 anos, você sabe que é formado o caráter, né, e a essência aí da criança,
né? Até ali você consegue moldar e fazer algumas coisas. A partir dessa idade é completamente diferente. E se depois disso, né, a gente sofre muitas provações, muitas punições, né, ou traumas assim exaustivos, né? Com o passar do tempo, a gente começa a acreditar que a gente realmente merece esse tipo de situações para nossas vidas e acaba fazendo uma coisa que a Denise citou aqui, né? Deixando o medo tomar conta de nós e a gente não consegue avançar. Esse é um dos motivos por que nós nos autossabotamos, né? E uma coisa interessante também, que a nossa família, né, ela traz aí de gerações em gerações nas nossas vidas, coisas que nos barram, que nos param, né? Porque o mundo ele pode até te derrubar, mas é você que escolhe a hora de se levantar. Então, a gente tem que colocar isso dentro do nosso coração e tomar decisões. E aí, gente, começando pela Cindy aí. Cindy, por que você acha que as pessoas muito se auto-sabotam, além de trazer essa questão da infância? O que você pode complementar sobre isso? Então, que nem eu falei, eu vou na mesma tecla, né? Muitas das vezes tem sentimentos que ficam enraizados na gente, não precisa nem ser de infância, né? Às vezes, um relacionamento que você teve, alguma angústia, né, que a pessoa te causou, e aí você enraiza aquele sentimento dentro de você, você começa a levar aquilo adiante, né? E aí a gente fica o tempo todo, nossa, eu não mereço isso, porque eu não vou conseguir, porque muitas das vezes tem gente que fala muito isso pra gente, né? A gente vê muitos relacionamentos por aí também, mulheres comentando, né? Eu já vi muito, que eu trabalho com mulheres, então eu vejo muito do marido ou alguém da família falar: você é um inútil, você não vai conseguir nunca, você não vai sair disso, e a pessoa vai enraizando aquilo dentro dela, e aí quando ela se depara com algumas situações, ela começa a se sabotar, porque aquilo ela alimentou aquilo dentro dela, né? Aquele sentimento. Ela acreditou, né? Sim, de que realmente ela não vai conseguir. Então ela começa a se sabotar. Isso é muito importante, gente. E é importante você não deixar isso acontecer com você, né? Daqui a pouco eu vou repetir novamente a frase que eu falei para vocês aqui, porque é essencial. Diga aí, Dê, o que você pode complementar, né? O porquê? Por que nos autossabotamos? Eu acho que é falta de confiança, né, Lília? Eu acho que a gente cresce numa sociedade que nem sempre ela nos motiva a crescer, né? Então, assim, principalmente para os empreendedores, a gente deixa a peteca às vezes cair, porque a gente não acredita que a gente consegue. Porque às vezes quem está até do nosso lado, amigo, parente, marido, como assim a gente falou, os relacionamentos, as pessoas não acreditam e às vezes nem quer que você cresça mais, ou olha e fala: para que isso, por que isso, não vai dar certo, e fica na cabeça mesmo que não vai dar. Boa noite, Aldineide. Quantas e quantas mulheres eu conheço, não só mulheres, homens também, que às vezes falam: amanhã eu faço. A gente comenta até de abrir um e-mail ou fazer alguma coisa, as pessoas ficam: amanhã eu faço, depois eu faço, e fica cômodo para ela. Legal. Ela vai deixando as coisas naquela faixa etária que tá bom, vai, deixa aí mesmo, deixa do jeito que tá, porque já falaram que não vai melhorar mesmo, então fica o comodismo. E às vezes fala assim: mas eu já ouvi gente falar que fez e não deu certo. Mas às vezes, por que será que não deu certo? Sabe? Às vezes as pessoas têm uma má realização e acaba passando isso para as outras pessoas e acaba detonando a vontade do outro também. Só que assim, o crescer ele dá medo, mas ele tem que ser. Tem que acontecer, né, gente? Exatamente, tem que gente, acontecer. Inclusive, eu queria falar para vocês aí, a Aldineide está assistindo a gente lá da Paraíba. Aldi, minha linda! Boa noite, Seja muito bem-vinda. A Maria também está conosco, mas eu não posso deixar de exaltar aí a Aldineide, gente, que é uma amiga, parceira linda, e ela está falando com a gente lá do Nordeste, lá da Paraíba. Da terrinha lá, um beijão no seu coração aí, viu, minha linda? Saudade de ti. Jaqueline Ribeiro, boa noite. Diga aí, Ju, o que você pode dizer pra gente aí? Por que a gente se auto-sabota? Complementando um pouquinho o que cada uma das meninas falaram. Então, essa parte de auto-se-sabotar é bem tensa mesmo, assim, existem várias coisas que a gente pode estar agregando com essa frase, mas uma das principais que eu acredito é a falta de foco.
Porque devido lá atrás, às vezes a gente passar algumas situações de palavras negativas o tempo inteiro plantada dentro da nossa mente, a gente não consegue ter foco, não consegue ter objetivo, determinação. Então, quando a gente dá ouvido para essas coisas negativas, automaticamente você não consegue ir adiante. Então, é onde a gente tem que parar e pensar, não, vamos deixar esses pensamentos negativos de lado e ir para frente, ter foco. Muito bom, Ju. Isso é muito bacana. Vocês estão anotando, gente, as dicas maravilhosas aí para vocês? Anota aí, porque isso é muito importante. E começa já, não fica com aquele negócio, porque eu escuto muitas pessoas. Eu vou começar um regime segunda. Gente, eu tirei isso da minha cabeça. Para as coisas começarem a acontecer, Para as coisas começarem a acontecer, gente, a gente precisa mudar. A gente vai fazer um breve intervalo e a gente já volta, tá, gente? Só um minutinho. Já. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Uau, gente, nosso parceiro aí tá sempre conosco, o pessoal do Banco Sicoob, muito legal, hein, gente? Olha que gostoso esse tema que a gente está falando aqui hoje. A gente está falando sobre a autossabotagem. Você que chegou aí agora, está assistindo a gente. Boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Não deixem, gente, de curtir, de compartilhar e chamar os amigos para assistir a nossa live aí. Você que está pelo YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal. Vocês que estão pelo Face, deixe seu comentário aí. Participe, que daqui a pouquinho a gente vai estar lendo em tempo real cada um dos comentários de vocês. Vamos estar junto com as meninas aqui comentando, gente. Olha que legal, esse tema é muito gostoso e ele nos ensina muitas coisas importantes. Mas você que está acompanhando, assistindo a gente aí, você sabe quando você está se auto-sabotando? Responde para a gente aí que a gente vai ler daqui a pouquinho a sua resposta. Você que nos assiste, sabe por que você está se auto-sabotando? Anota essa pergunta aí, responde para a gente ler aqui e fazer aquele comentário, aquele momento bacana de interação com cada uma das pessoas que nos acompanham e assistem a gente aqui. Gente, é complicado, né, essa parte, né? Como você saber? Porque muitas vezes, quando a gente está, para quem está do lado, exemplo, eu estou vivendo uma situação aqui, a Denise e a Cindy, que estão ao meu lado, elas vão conseguir enxergar melhor e até me direcionar o que fazer, mas eu, muitas vezes, eu vou estar cega, surda e muda. Né? E isso acontece muito na vida da gente, né? Como que a gente pode saber, né, que a gente está se auto-sabotando? Aí tem 3 questões que eu anotei aqui para a gente, eu vou pedir para cada uma das meninas comentar uma, né? A primeira, gente, é acreditar, olha só, que não é merecedor e que não reconhece as próprias conquistas. A gente achar que a gente não é merecedor. O que você pode falar, Ju, para a gente sobre isso? A gente achar que não é merecedor, né? Isso é um dos pontos da gente saber que a gente está se auto-sabotando. Sim, isso acontece muito também, né? Porque às vezes você corre tanto atrás de algo que você almeja muito, muito, e de repente, quando você tem nas suas mãos, você fala, mas não é nada, porque você não consegue valorizar, porque você está se auto-sabotando e toda hora você está querendo sempre mais e mais, e nunca aquilo te sacia de forma alguma, porque você continua com esses pensamentos negativos e não é legal. É verdade, Ju. Falou tudo, a gente acaba não acreditando que não merece, né? Verdade, a gente tem que controlar, né, e saber entender que cada detalhe que surge na nossa vida, que a gente conquista, que a gente ganha, a gente tem que valorizar. Isso é muito bom. Gente, valorize o que vocês têm aí, isso é muito importante. Outra coisa bacana aqui para a gente descobrir, né, e saber por que a gente está se auto-sabotando, é focar sempre no que falta e no que não está bom. Focar naquilo que a gente não tem, naquilo que talvez a gente vai ter daqui a um tempo,
e a gente fica só olhando para o lado ruim das coisas. Diga aí, Dê, rapidamente para a gente. Eu sempre falo, a gente tem essa mania de fazer comparações, né, Lília? O que está faltando, parece que a gente deixa de lado e vai fazendo... A gente só quer o que não tem, né? Exatamente. E como a Ju falou no começo, não tem foco. Quando a gente deixa isso acontecer, a gente perde o foco. Aí vem toda essa bagunça. Eu falo que a autossabotagem, ela acontece aquela bagunça na vida da gente. Mas é a gente mesmo que bagunça. Não acreditando, não tendo foco, misturando, querendo aquilo que está muito longe, ou que a gente sabe que é quase que impossível, mas a gente quer. Ou tá vendo que não dá certo e quer continuar no erro. E isso entra muito dentro daquilo também, gente. Assim, ó, passado, ontem. O ontem é história, né? O amanhã é um mistério, porque a gente planta tantas coisas, mas a gente não sabe como vai ser o nosso amanhã. Então, procure aproveitar hoje o seu presente. É um presente aí do Criador para mim, para você aí na sua vida. Então, foque no hoje, no presente, né? Construa, sim, seus planos, suas coisas, mas sabendo, né, que se der certo, ótimo, abraça, como a Ju bem colocou, né, abraça e valorize, né? Se não, gente, bola para frente, levanta, né, sacode a poeira e dá a volta por cima, que é aquela frase que a gente sempre escuta, né, gente? É verdade. A Ana Machado, ela falou, não estou conseguindo entrar. Então, ela aqui falando sobre autossabotagem. Dizia Renato Russo naquela música Tempo Perdido. Alguém lembra? Sim. É verdade. Eu sou do tempo de Renato Russo. Ela mandou aqui, todos os dias, quando acordo. Não, essa música é muito conhecida, de gerações. Não tenho mais o tempo que passou. Deixa eu abrir mais, que eu estou meio ceguinha. Mas não temos todo o tempo do mundo. O Renato Russo era um poeta, né? Então, ele já dizia sobre a autossabotagem, né? Que nós não temos mesmo todo o tempo do mundo e a gente acha que tem. Isso acontece bem colocado na letra da música, dizendo que todos os dias, quando eu acordo, eu não lembro mais do tempo que passou. E é bem isso aí mesmo, gente. E aí, dona Cindy, diga pra gente a questão 3 aí. Constante necessidade de se autoafirmar. Gente, isso mostra como saber se você está se sabotando, né? Você precisa constantemente estar se autoafirmando. O que você pode falar pra gente sobre isso? Quando minha mãe falava Dona Cindy, eu já ficava com medo que achava que era alguma coisa, né? Você já está trazendo traumas da minha infância para cá, gente. Estou auto-sabotando ela, estou mexendo com o passado. Vocês estão vendo aí, gente. Constante necessidade de autoafirmação, é verdade, gente. Ó, constante afirmação. Como que é? Constante necessidade de autoafirmação. Isso aqui é o seguinte, quando alguém fala assim para você, quando você vai comprar uma blusinha, por exemplo, fala, o que você acha? Devo comprar? Gente, você deve comprar, porque você merece. Não fica perguntando, ai, amor, você acha que eu devo comprar isso? Deve. Vá comprar. Ó, eu estragando o casamento dos outros. Compre com elas. Compre com elas, é o que eu ia falar agora. Entrou no compra com elas, viu uma blusinha, não fica perguntando pro seu marido. Passa o cartão, não passa à vontade, entendeu? Isso aí, gente, pagamento facilitado. Não fica se auto-sabotando. Ai, gente, o que vocês acham? Devo comprar? Compra. A gente fica muito esperando a opinião alheia, né, para fazer algo. Sim. Quer comprar um terreno, tem um dinheiro guardado, vai comprar seu terreno. Quer fazer alguma coisa, vai fazer. Não fica perguntando, e aí, o que você acha? Porque muitas das vezes a outra pessoa vai minar sua cabeça. Porque ela não tem, não vai querer que você tenha também. Então não fica perguntando, vai lá e faz. Que é o que eu faço, gente. Eu faço isso. Eu quero 1, 2 blusinhas. Eu não fico perguntando para meu marido, senão ele vai dizer 2 não. Aí eu já vou lá e já faço. Daí vocês já vê que pedir opinião não é legal. E tem gente também, gente, que não vão... as pessoas que estão de fora, né, têm muita dificuldade de entender aquilo que está passando internamente dentro da gente. E às vezes aquilo ali para a gente é uma coisa tão importante e para quem está ao lado não tem nenhum significado, né? Verdade. E as pessoas às vezes acham, quando a gente fala de autoafirmação, acha que a autoafirmação soa como arrogância. Não é arrogância, gente. A gente tem que bater se colocar em primeiro lugar, como a Cindy bem falou. Tem que acreditar. E não é ser arrogante, é acreditar em si.
Né? Que nem a gente falou, eu vou lá e faço, é isso aí. Sim. Mas também tem aquelas pessoas que elas têm aquela mania de tanto se autoafirmar que elas acabam querendo diminuir outras pessoas, que isso também acontece. Aí já é um erro, né, gente? É um erro, entendeu? Isso acontece muito. Tem muita gente que gosta de querer comprar o que não pode para poder se aparecer mais do que outra pessoa. Isso é o que mais Nossa, tem. é demais, é demais. É os dois lados da moeda, né, gente? Não tem como. É os pós e os contras da questão de se autoafirmar. Aí Mas já é essa questão com um pouquinho de exagero que não pode, porque tudo tem que ter um equilíbrio. tem que ter bom senso, né? Gente, olha aqui outra coisa bacana aqui também, ó, o sentimento de inferioridade e a necessidade de se comparar. Isso envolve um pouquinho que a gente acabou de falar de autoafirmação, né? De se sentir inferior. Tem gente que tem... Esse tema está mexendo contigo, né? Então fala você aí agora. Ai, gente, cima tá mexendo comigo, tô nervosa, porque eu sou assim. Vai daqui direto pro psiquiatra. Não, ela não é assim não, porque ela falou que quando ela quer comprar a blusinha, ela vai lá e compra, gente. Vou lá e compro. Então, os dois lados da moeda. O dia que ela tá mais, né, se autoafirmando, ela vai lá e faz. No outro dia, ela dá um passo para trás. 880, um dia eu tô lá na frente, outro dia eu tô 30 vezes lá para trás. Quem não, né, gente? Todo mundo. Um dia eu acordo bem afirmativa, no outro dia eu tô, e aí, gente, o que vocês acham? Tô nervosa, me ajuda. A Denise citou uma coisa aqui no comecinho da live pra gente, e aí complementa pra gente. Você falou assim, medo, mas aí eu vou complementar aqui, ter medo de falhar. Eu acho que não é medo de falhar, é medo de errar ou fracassar. Eu falo que as pessoas só fracassam quando ela não consegue, porque ele tentou. Né? Então a gente põe uma barreira e não vou Antes de passar fazer. Daqui, não vou passar daqui porque Nossa, eu não tudo sei que eu andar faço de eu tenho que salto, fracassar. mas eu também não vou tentar porque eu vou quebrar o salto. Caiu, levanta. Quebrou o salto, cola. Tem É assim uma- que funciona. Tem uma questão da vida das pessoas que a gente vê muito, né, gente? Todo mundo que não sabe dirigir fala, eu quero tanto dirigir. Era eu, tô falando que esse tema tá mexendo comigo. Era eu era isso. Eu quero Boa tanto. noite, Rosana. Boa noite, Rô, seja bem-vinda. É algo assim muito interessante, né? Porque quando a gente aprende, gente, a gente cria uma autonomia, Sim. né? Porque olha que coisa bacana, quando você dirige, você tem que estar atento aos seus olhos, às suas mãos, os dois pés. Agora tem, né, o automático aí que ajuda, mas mesmo assim, você tem que estar atento com os olhos, você tem que estar prestando atenção em várias coisas ao mesmo tempo, e isso mexe muito com o seu eu, com a sua mente. Às vezes a pessoa pode olhar e falar, não, isso é comum, isso é normal. Por isso tem tanto acidente, por isso acontece tantas coisas. Porque as pessoas colocam no automático, né, usando, né, generalizando aí para os carros automáticos, coloca no automático e vai. E muitas vezes não é assim. Mesmo sendo automático, você tem que prestar atenção, né, no seu lado, na sua direita, e quem está de fora, porque não é só a sua vida, né? É a vida de muita gente. Então, muita gente tem medo, porque a pessoa, a princípio, ela pensa isso. Nossa, vou fazer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. É uma arma, um carro é uma arma. Eu já ouvi uma pessoa falar isso. Né? O carro é uma arma. E muitas vezes, gente, nós precisamos fazer um pouquinho do que cada uma falou. Né? Ter confiança e vai. Né? Engraçado, né? Autossabotagem, esse tema, ele engloba tanta coisa, porque eu ficava assim, quando eu estava lendo, estudando sobre isso, eu ficava, gente, eu não me saboto, não. Eu nunca me sabotei. Aí vem a Lilian falar de dirigir. Aí eu já tô aqui, eu me sabotei, gente, já errei, tá vendo? Tô nervosa. Porque acho que é uma das coisas que as pessoas mais sofrem, né, gente? Sim, e eu ficava assim, gente, meu sonho é aprender a dirigir. Eu acho tão lindo mulher dirigindo, mas eu nunca vou conseguir na vida dirigir. Quando eu comprei meu carro, quase atropelei umas 30 pessoas, mas não atropelei. Levei ninguém para o hospital, mas eu consegui dirigir. Mas eu ficava me sabotando, dizendo que eu não ia conseguir nunca, que dirigir para mim era algo muito impossível. Muito impossível. Você está falando isso, aí eu tenho uma cliente que ela fala que ela morre de vontade de ser cabeleireira, mas eu não vou conseguir ser assim igual a você. Ela fala, eu falei, mulher, mas você já tentou escovar um cabelo? Já tentou se matricular num curso? Aí ela fala, tenho medo de não conseguir. Entra autossabotagem. Mas nem tentou. Nem tentou. A vontade vem, mas tenho medo de fazer. Igual eu queria ser igual a Ju, saber fazer sobrancelha linda assim, igual ela faz. Um cabelo em 20 minutos igual, uma escova aqui. 10 minutos. 10 minutos que a Denise puxa. Aí eu fico, não vou conseguir nunca, gente. Mas eu fui atrás de um curso? Eu não fui.
Eu também escutei. Uma pessoa falou assim, mas será que eu consigo fazer esse curso, né? Porque eu também ministro os cursos. Mas será que eu consigo? Mas eu tenho... Tudo tem um empecilho. Sempre tem um lado negativo. Mas é porque eu tenho isso. É porque tudo eu tenho. Então, quer dizer, se você tem tudo negativo, você não vai conseguir o positivo. Então, às vezes, a gente tem que pensar mais positivo e deixar um pouco o negativo de lado para poder você conseguir deixar de se auto-sabotar, né? Porque... Infelizmente, muitas pessoas ainda continuam sendo bem negativas e isso atrapalha muito a vida da gente. Disse tudo, meninas. E olha que coisa importante aqui, né? Esse tema ele é polêmico, ele é gostoso, e vocês estão assistindo a gente aí, não deixe de comentar, né? De deixar uma pergunta aí no ar para a gente responder para vocês. Mas muitos de nós nos procrastinamos. Sabe o que é isso, gente? É ficar empurrando para frente, como as meninas bem colocaram em cada uma das respostas aqui. Vocês viram que elas falaram um pouquinho sobre isso. A pessoa quer, gosta, sente vontade e faz nada, né? Toda ação, a terceira lei de Newton, ela já dizia, toda ação ela tem uma reação. Se você só tiver vontade de ela ficar na sua cabeça, dentro da gaveta ou no papel, não vai adiantar nada. Mas se você levantar e colocar em prática, aí você vai ver não só acontecer, mas se transformar. Porque eu costumo dizer que na vida nada se cria, não é tudo se copia, não. Tudo se transforma. Depende só de você. E transforma mesmo, porque olha, eu já fiz tanta coisa na minha vida que eu antigamente, se eu fosse olhar com os olhos de antes, com o tanto que eu me sabotava, hoje eu não tinha chegado aqui, gente. Tá vendo aí, e olha, gente? Eu fui tão longe, conquistei coisas que eu ficava assim, meu Deus, eu nunca vou ter isso aqui é impossível para mim. Mentira. Vocês sabem que eu estava lendo um artigo, né, um dia desses, e ele falava assim muito sobre os nossos pensamentos, né? Que a gente potencializa aquilo que a gente, aquele sonho, aquele desejo que a gente tem no coração, pensando negativo. E quando a gente transporta isso para o positivo, a gente para de se procrastinar, né? E vai colocando prioridades e vai fazendo. Mesmo que ele todos os dias tenha uma pessoa do seu lado falando, você não faz. Vai, faz, não sei o quê. Você tem que ignorar completamente isso, colocar fone no ouvido e continuar fazendo, porque a coisa vai fluir. E isso, quando você insiste, não desiste nunca, a coisa acontece. Só depende de tu. A Aldineide, eu acho que é isso. Ela disse lá, tudo posso. Linda. Sou mais que vencedora. Essa é mesmo. É isso aí, Aldi. É muito bom. Gente, daqui a pouquinho a gente vai começar aí pegar firme nas leituras aí, né, nas mensagens de vocês aí, para a gente bater aquele papo bacana aí e interagir com vocês. Se você não deixou sua mensagem, coloca sua mensagem aí, que a gente vai começar aquele momento aí. Coloca a mensagem e a gente faz a leitura e interage com vocês. Tá bom, gente? Vamos lá. A gente começou pelo Daldi, né, Denise? Ela colocou, tudo posso, eu sou mais que vencedora. Olha que afirmação gostosa essa, gente. Muito bom, muito poderosa essa mensagem linda aí. E daqui a pouquinho a gente fala... Não, porque eu já ouvi tantas vezes, é engraçado, ela colocou lá, tudo posso. Eu ouvi muitas vezes... São afirmações. De falar assim, querer não é poder. Já viu? Eu já falei isso para meus filhos, né? Ai, mãe, eu quero tal coisa. Querer não é poder, querer é poder sim. Eu descobri que querer é poder. Ó, a querida colocou pra gente ali, ó. Vamos focar no presente. Isso aí. Saúde. Muito bom. E isso é um dos pontos de vencer a autossabotagem, que é o que a gente vai falar agora, gente. Quem mais tem aí pra gente? A Maria Osinete colocou, Glória, eu chego lá. Com certeza, Maria. Com certeza. Só acreditar, afirmar, você vai muito mais longe. Lê essa aí para nós, Cindy. É muito bom ouvir esse tema. Nossa, é gostoso mesmo, né, Lilian? Gente, esse tema é muito bom, é sensacional. Você vai desde a infância até o presente, e no futuro, né? Vai passando um filme, né, Ju, na cabeça? Meu Deus do céu, eu tô lembrando de cada coisa aqui. Não, não é ainda não. Quando passa um filme, a gente vai morrer, não é assim? Calma, assim, não lembro mais nem. Gente, é legal também, né, quando a gente fala isso, vencendo a autossabotagem, a gente falou muito aqui, é reconhecer que a gente está se autossabotando. A Cindy até citou aqui, não, vocês estão falando algumas coisas aí que eu estou percebendo que eu me autossaboto.
reconhecer é um dos passos importantes para você vencer isso aí na sua vida, viu? Então eu já, né, se chegar lá na psicóloga, eu já estou um passo antes, um passo depois já, né, já estou um passo à frente. Você já está no 2, já está encontrando seus padrões. Eu vou procurar um tratamento, mas eu já estou um passo à frente, eu já reconheci. Já reconheci. Ela já está na questão de encontrar os padrões dela, já traçar as metas e as estratégias. É assim que você vence. O que mais tem para a gente aí? Vamos lá, gente. Aproveita. É muito bom ouvir essas experiências. É muito bom ouvir essas experiências. Às vezes quero fazer algo e não posso por medo, não faço por medo. Aí, de novo, tô tremendo aqui, E a Isa é uma menina guerreira, super batalhadora e, tipo, não precisava ter medo, porque ela já chegou... Nossa, se vocês souberem da história dessa mulher, ela é incrível. É verdadeiro, ela é incrível. Então, assim, não precisa ter medo, Isa. É só seguir em frente. O medo ele é complicado mesmo. O medo ele nos paralisa. Ao mesmo tempo que ele nos impulsiona a não fazer algumas coisas, né, que são erradas, eles nos ajudam, né, a enfrentar. E muitas vezes a gente realmente é paralisado por ele. Ele não deixa a gente avançar. Isso é complicado. Quando eu trabalhava em empresa, aí eu comentei, né, que eu queria trabalhar somente para mim e tal. Aí algumas pessoas, até no dia de hoje, ainda falam: nossa, mas você não tem vontade de voltar a trabalhar para os outros? Será que a sua renda é suficiente? Tipo assim, sempre aquelas palavras negativas, e você vai vendo que, tipo, se você for dar ouvido, você nunca vai adiante. É verdade, eu tive muitas perguntas assim, sabe o que eu respondo? Eu ganho igual meu patrão, quando eu trabalhava para ele. Mesmo salário ou mais. Mas ainda hoje, gente, as pessoas perguntam: vale a pena? Porque você paga aluguel, porque você faz isso. Como que você consegue sustentar? O patrão consegue te sustentar se você é o patrão? Eu escutei uma frase bem legal, que é assim: quando você não consegue ir em busca dos seus sonhos, você é pago para fazer o sonho de outra pessoa. Sempre. E eu achei muito interessante essa frase. Muito verdade. Muito a gente bom. trabalha CLT, a gente trabalha os sonhos do nosso patrão, né? Você alimenta isso, né? E você deixa de viver os seus, né? Isso é muito interessante, gente. Eu cansei, tô nervosa. O que mais tem aí, diretor, para a gente ler aí? Muito bom, gente. Esse tema ele é polêmico. Olha só, a Maria falou muito. A Cindy também está falando muito com ela. Gente, esse tema está falando muito comigo hoje. A Rosana, gente. Nunca falar eu não consigo, e sim falar tudo posso com aquele que me fortalece. Muito verdade. Olha que forte. Gente. É sensacional isso aí. Já dizia as escrituras sagradas, o maior livro mais estudado do mundo aí. Eu morria de medo de dirigir. Sábado deixei o medo de lado e fui até o shopping com medo mesmo. Foi pro shopping. Isso mesmo. É isso aí. Ninguém tem medo de ir pro shopping. Depende de dirigir. Eu acho que esse é o foco certo, você viu, né? Olha lá, ó. Estou sem coragem. Vai pro shopping. Lê aquele ali, Cindy. Verdade. Força, foco e fé temos que ter. Muito, muito foco. Principalmente. Fé nem se fala. E força, se você não tem, levanta e anda que ela vem. Sim, só virar empreendedor. Que aí você tem esses 3 bem rápido. Rapidinho. A pulso. Você levanta e vai, não tem jeito. Auto é um prefixo de origem grega, usado para designar algo que é próprio. Sabotagem, por sua vez, é o ato ou efeito de se sabotar, significa dificuldade ou prejudicar uma atividade. Autossabotagem, portanto, é agir contra si, ou seja, trabalhar as próprias tarefas. Isso, atrapalhar as próprias tarefas. É isso aí, gente. É exatamente o que a gente comentou no princípio aqui, explicou um pouquinho, falou um pouquinho. Cada uma citou o que é, isso é muito bacana. Lilian, sabe o que eu lembro? Quando eu iniciei no meu ramo de atividade,
na parte de alongamento. Eu quase desisti. Eu queria tacar fogo nas minhas coisas. Tanta raiva que eu sentia quando eu sentava para fazer. E eu ficava me sabotando. Eu não vou conseguir fazer isso nunca. Chega, cansei. Vou tacar fogo nisso aqui. Meu marido, não. Eu gastei, você vai ter que se virar para conseguir. E aí eu não consegui. Aí, onde eu cheguei... O medo, ele paralisa a gente. A gente acha que não vai conseguir. Lê ali o que a Di colocou ali pra gente, ó. Se quero algo e sinto medo, vou com medo mesmo. Aí, uma empreendedora nata. É isso aí. Essa gente. Ela é incrível. Muito bacana isso, gente. E é com medo. Tem que ir com medo e tem que enfrentar. Senão você não aprende e não avança. Porque o medo, ele vem para te derrubar mesmo, para puxar o tapete. Muitas vezes é assim. Quem mais tem aí pra gente? Você falou que ela é muito boa aquela hora, fez o comentário dela. Mas ela é verdade, gente. Eu conheço ela de criança e é uma mulher incrível, incrível mesmo. Eu falo que eu defendo quando eu vejo mulheres muito guerreiras que batalham. Eu só não me conformo, de verdade, quando elas têm medo de agir, de criar, de viver. Eu falo que eu não me conformo. Então, é a hora dela sacudir a poeira e andar. A Maria mandou mais aqui, gente. Mantenha as luzes acesas, mesmo com medo de escuro. Boa, muito boa. Gente, isso é verdade, que eu tenho medo de escuro lá, eu durmo com tudo aceso lá em casa. Avô, mas tudo bem. Mas acho que a luz que ela quis dizer é dentro de nós, a luz. Também. Por mais que a gente esmoreça. Todas as luzes são bem-vindas. Eu tenho uma luz dentro de mim, porque quando eu tô com medo, eu acordo assim, quando eu vou na cozinha beber água cantando, né? Segura na mão de Deus. E aí eu vou acender aquela luz dentro de mim, eu acho que nenhum espírito vai aparecer para me assustar. Olha só, ela disse assim que hoje ela acha que ela só queria ouvir isso. Verdade, tá vendo? Às vezes é um incentivo. Eu falo que a nossa live é para isso. O Conecta Pimentas é para isso. É para incentivar não só o empreendedor, mas aquele que tem vontade de empreender também, gente. E ela ainda complementou dizendo que é algo que ela acha que não tenho certeza, uma palavra que eu precisava ouvir hoje, gratidão. É isso aí, gente. Por isso que é importante, né, a gente focar nesses temas assim, que ele mexe muito com o nosso eu, inspira né? vidas, né? Ele inspira e ele ajuda, né, a gente a prosseguir, porque às vezes a gente precisa de uma palavra de conforto, né, gente? Principalmente no meio da noite, né? Quando a gente acorda, tá tudo escuro. De incentivo. Porque às vezes a gente vai dormir já falando achando que tá tudo comigo que eu vou certo. buscar o copo. Desse jeito. Não, gente, mas a gente precisa do outro, a gente tem que estar sempre juntos, porque a gente sempre brinca aqui, né? Fala que juntos nós somos mais fortes. No Conecta é juntos, nós fazemos a diferença, é a união de empreendedores que se ajudam, que se apoiam em prol do crescimento, não de um, mas de todos. Eu acho que isso que é importante, né, gente? Isso é muito bacana. Quem mais tem aí falando com a gente? Tem mais alguma mensagem aí para a gente ler? Gente, passa muito rápido. A gente já está chegando nos momentos finais. Você que está assistindo a gente aí e não digitou o hashtag Conecta Pimentas, você não vai participar do sorteio, gente. Aproveita esse momento aí, esse momento de pausa aí, digita hashtag Conecta Pimentas. O meu nome já está lá, que eu coloquei bem no comecinho da live, que eu fui inteligente. A Lília, Vai colocando aí, gente. Precisa ir lá. Vai colocando aí o hashtag de vocês, hashtag Conecta Pimentas, que a gente vai fazer 2 sorteios especiais aí para vocês, tá? Um deles é o nosso livro aí, Como Emagrecer com Qualidade de Vida, você né? pode presentear como? Enviado ele em PDF para vocês. Então já digita o hashtag aí, Dê. E a segunda, gente, diga aí, Dê, o que que é? É uma reconstrução capilar lá no Estúdio Frisol. Uau, gente, que maravilha. Presente da Denise e Ataíde. Aproveita aí. Vocês que estão assistindo, acompanhando a gente, digita o hashtag aí, que daqui a pouquinho, né, nós vamos fazer o sorteio especial para vocês aí. Que mais? Que mais perguntas bacanas aí a gente tem sobre a autossabotagem? Vocês estão assistindo a gente aí, gente? Interage conosco. Deixa sua mensagem, a sua pergunta, para que a gente possa ler aqui em tempo real. O pessoal está aproveitando aí, né, gente? Já digitando o hashtag, é isso aí. Daqui a pouquinho a gente vai participar desse sorteio bacana. Gente, vocês anotaram as dicas aí sobre autossabotagem?
né? Vocês entenderam bem a parte de como vencer isso? Primeiro reconhecendo, encontrando seus padrões, né? Traçando metas, traçando estratégias. É difícil? Procura a gente aqui que a gente ajuda vocês. Esteja conosco nas terças-feiras, que a gente sempre traz um assunto diferente, né? Que incentiva, como a Maria bem colocou ali, a Denise citou algo especial. A Dani, linda. Olha, Dani, seja muito bem-vinda, amiga. Boa noite, Dani. Maravilhosa. E ela já foi inteligente, vocês viram ali, né? Hashtag. Já correu, ó. Muito bem, já vai participar aí. Uma reconstrução capilar e um livro maravilhoso aí de como emagrecer com qualidade de vida. O que mais? Tem mais alguma pergunta aí para a gente dividir? O pessoal está digitando o hashtag, aproveitando aí para participar. Gente, tem algo assim muito bacana também, meninas, que eu gostaria que vocês comentassem rapidamente, que a gente já está chegando nos momentos finais. Eu associei um pouquinho, né, a autossabotagem, a gente falou também de medo, de foco, né, de fé, de coragem, de procrastinação, mas também a gente esqueceu de citar para vocês algo muito importante, né, que isso já entra mais dentro do fim, né. Grande parte, né, das vezes, a autossabotagem, ela está ligada à autoestima. Olha que coisa bacana aí. Realmente, às vezes a gente está passando por uma fase tão difícil, tão complicada, tantos nãos, tantas coisas não estão acontecendo, que a gente fica com a autoestima baixa, né? E aí a gente para de se preocupar com a gente, não olha mais a aparência, né? Começa a não dar importância para as pessoas, para as coisas ao nosso redor. Isso é complicado, né, meninas? Muito, Lilian, muito. A Rô colocou ali para a gente buscar uns tops para a gente sortear aqui na live. Oi, são maravilhosos, gente. Maravilhosos os tops dela, viu? Muito bom. Pode deixar, Rô. Já quero. Já não vai gastar com blusinho. Já quero ganhar. Não, gente, jamais eu vou para a Cindy aqui com topinho, né? Meu diretor põe pra rua, gente. Meu diretor é enjoado. O diretor, ele joga o lençol. Primeiro que meu marido nem ia deixar eu sair de casa com top. Se eu chegar aqui, meu diretor põe eu pra rua. A Daniele colocou ali, ó, mulheres maravilhosas. Você que é, Dani. Você que é, Dani, maravilhosa, minha cliente. O que vocês acham, meninas, de autossabotagem? Diga aí, da autoestima. Ligada à autossabotagem. A gente se autossabota porque a gente está com a autoestima baixa. Gente, relacionada à autoestima, eu tenho lá em cima. Minhas amigas falam, nossa, aí se ama, viu? Porque eu me olho no espelho e falo, olha que maravilhosa. Eu nem pergunto, amor, tô bonita. Antes ele responder, eu falo, eu sei que tu... E tem que ser assim, né, gente? A gente tem que se valorizar, porque a gente fica muito se preocupando com as pessoas, né? Eu sou muito convencida. É muito com o outro, e isso não é porque é uma pessoa orgulhosa, egocêntrica, não é. Não. A gente tem que gostar primeiramente. Isso, gente, isso é ensinado por muitos psicólogos, especialistas, psiquiátricas, terapeutas, né? Você tem que gostar primeiramente de você, porque se você não gostar de você, você vai gostar de quem? Você vai valorizar quem, né? É muito importante isso. E isso entra dentro da autoestima mesmo. É complicado isso. O que mais vocês podem dizer aí pra gente? Eu já acordo igual a Nazaré Tedesco. Maravilhosa. Gostosa. E isso é autoafirmativo, isso é maravilhoso. É muito bom. Eu trabalho com autoestima o tempo inteiro. E o que eu costumo dizer para minhas clientes é aprendam a conjugar o verbo. Né? Porque é eu primeiro. Eu, depois... tu, eles, enfim. Mas a gente tem que aprender a conjugar o verbo, que nem assim nos deu aí de exemplo, acorda já dizendo que está linda, está maravilhosa. E por mais que as pessoas achem que ela se acha, eu me acho mesmo. E o pior que minhas amigas falam... Tem que ser real, eu me acho mesmo. Eu publico minhas coisas nos status, aí vem minhas amigas aí, se achando. E gente. Encontraram. Vocês acham, meninas, que a autossabotagem é um vício emocional? Tá ligada a muita coisa, né? Tá, Mas porque eu falo acho que é um vício emocional, sim. Se a pessoa não se policiar, ela acaba se deprimindo. Porque ela acha que ela nunca vai conseguir nada, e eu acho que ela acaba se deprimindo. Olha que legal, ela colocou ali pra gente, eu estou passando por isso, tantos nãos,
quantas pessoas estão nos acompanhando, assistindo, vivendo esses momentos, gente. E eu sei que não é fácil, né? Esses momentos onde a gente tenta tantas coisas, se empenha, se aplica, aí só vem não, e você acha que você nunca vai acontecer. Mas você tem que acordar e usar o exemplo da Cindy aqui, né? Sim, e sabe quando eu comecei a trabalhar isso? Depois que eu fui mãe. Porque meu corpo mudou, tudo em mim mudou. E aí eu ficava, tipo, eu não era suficiente para ninguém, ninguém nunca vai me querer, ninguém vai me amar, ninguém vai ficar comigo, eu não sirvo mais para ninguém, eu nunca mais vou casar. Eu ficava me sabotando nessa questão o tempo todo, Lilian, depois que eu fui mãe. Aí teve um dia que eu falei, quer saber? Se não me querer também, eu vou ficar só. Eu sou linda desse jeito, tô maravilhosa. Vida que segue, gente. Mas uma coisa muito importante, Cindy, a gente tem que aprender a gostar da nossa própria companhia. Sim. Né? Porque Mas é difícil para mim, eu não consigo ficar sozinha. quando a gente não gosta da gente mesmo, quem vai gostar? Ninguém. Não, mas né? eu sou insuportável, eu não consigo ficar comigo sozinha. Sim. O não que a Isaíde diz, a gente já acorda com. Sim. O não todos os dias, tantos não. Mas o não a gente já acorda com ele. O não a gente já tem, a gente tem que correr atrás do sim. Correr atrás do sim. Ninguém é bom tempo em tudo. Eu não consigo ficar só. É, não consigo gente. ficar só nunca. Se meu marido largar de mim, aí. Ó, cadê? Já me saboto de novo. Que mais? Tem mais alguma pergunta aí pra gente? A gente já está chegando nos minutinhos finais. A gente leu, eu estou passando por isso, tantos não. A gente já comentou essa. Muito boa. Bem colocada essa. Mas sei que fase ruim, isso aí. Vocês bem colocaram isso, né, gente? Mas não espera para passar. Tem que correr atrás para fazer isso mudar. Como você falou, é transformar. Transformar. Aí entra a metanoia. Aí já é uma live que você tem que retornar lá no nosso canal do Conecta e assistir, gente, que a gente falou desse tema e foi sensacional. Assim como esse da autossabotagem que a gente está se identificando muito no dia de hoje, né, gente? Qual o nome dela, Dê? Isaíde Nogueira. Ah, Isaíde. É que ela colocou ali várias informações, a gente não entendeu o nome. Oh, Elineide maravilhosa, gente. Essa minha cliente é tão linda. Obrigada, Eli, por estar aqui presente com a gente. E, gente, eu citei uma frase aqui no meio da nossa live, falando assim, que o mundo inteiro, muitas pessoas, principalmente aquelas que estão mais próximas de nós, elas sempre querem nos derrubar, né? Sempre querem ser negativas, dizer pra gente que não vai dar, que você não serve, que você não vai conseguir, que você é devagar demais, e etc e tal. Só que cada um tem seu tempo de fazer as coisas. Sim. E às vezes a pessoa, no tempo dela, ela está fazendo acontecer, e aí a gente pensa que não tem resultados, quando vê, de repente, começa as coisas a acontecerem. Aí eu acho que é onde entra a parte que você comentou, se você vicia se auto-sabotar. Então, a pessoa ela é tão viciada em se auto-sabotar que ela acredita. Ela contamina até as pessoas que estão ao lado dela. Porque é demais, né? E aí, se você deixar as pessoas que estão ao seu redor mexer com você, deixar aquilo entrar em você ou vice-versa, aí você continua se auto-sabotando e você não se renova e não ressurge como a grande ave fênix, né, gente? Ela renasce aí das cinzas. Então, seja uma ave fênix, renasça das cinzas aí. Isso é muito importante para a nossa vida. E é bom a gente entender que tem fase ruim, tem fase dos nãos, mas ela passa sim e você tem que só manter o pensamento positivo. Uma dica para você que está acompanhando, assistindo a gente aí. Inclusive, a nossa querida aí que está assistindo a gente, que falou que está cansada dos nãos, né, que isso vai passar, começa a pensar positivo. Quando vê as coisas negativas, as pessoas do lado falando coisa negativa, não recebe aquilo. Começa a pensar o positivo, que vai dar certo, vai fluir, depois você vai contar pra gente aqui na live, tá bom? Porque a gente tem costume, às vezes, de dificultar as coisas, né, Lívia? A gente deixa, né, como a Ju bem colocou. Eu não vou fazer, vou dar um exemplo, porque está frio. Mas, de repente, é nesse dia que está frio... que vai fluir. Que vai fluir. Vou até na chuva, não tem essa. É isso. Eu sou a preguiça em pessoa, gente. Acontece muita coisa e a gente vai dificultar, não vou hoje, não. Não dá para fazer, não. Não consigo, não. Então, não consigo. Já está dizendo que não consegue? Então, não consegue. Sim. Então, é não. Então, já está o não. Não levanta. Eu me autodesafio o tempo todo. Minha cabeça fala, você não consegue. Eu falo, não? Então, peraí. Eu vou te mostrar que eu consigo. Tem pessoas que são bem assim mesmo.
E é assim que a gente se supera, né, gente? Enfrentando, é isso aí. Vamos para o nosso sorteio, gente? Vocês que estavam conosco, estiveram com a gente aqui até agora, participando. A gente vai fazer aquele sorteio bacana agora aqui. Produção a todo vapor. Você colocou meu nome aqui, né, senhor diretor? Tô nervosa, hein? É, gente, é isso aí. Vocês que entraram aí, gente, estão acompanhando, assistindo a gente, você já curtiu a nossa live de hoje? Você que não é inscrito, já se inscreveu no nosso canal? Não deixe de se inscrever, de participar aí, porque todas as terças, a partir das 19 horas, nós estamos aqui juntos e misturados com temas maravilhosos, diferenciados, com o programa do Conecta Pimentas. E aí eu vou pedir para a Ju, né, tirar aqui para a gente o nome, e a Cindy vai ler. Gente, antes de vocês Por favor. sortear, eu vou mandar um beijo pro Daniel da Graça, acompanha as lives sempre. Foi aniversário Beijo, do minha Daniel linda. ontem. Parabéns, Dani. Nossa, gente, verdade, hoje é aniversário do meu sobrinho Vinícius. Vamos aproveitar, vamos dar presente, gente. Isso funciona, hein? Ó, falei que você é ao vivo. Tira um aí, Jô, para Cindy ler. Quem será, hein? Ah, não, diretor, tô nervosa, hein? Lilian Galvão? Não. Saiu, não. Não, se for eu, tira outro. Vai, vamos lá. Lívia Galvão. Saiu o primeiro nome do meu diretor, eu tirei, porque ele é Ó, careca. antes de você abrir... Né? Aí agora saiu a Lilian. Ai, Essa aqui tô eu que querida, comprou. gente, eu mereço. Já chega. Meu diretor nem Gente. cabelo tem, gente. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aí. A gente vai sortear agora o livro em PDF. Então, seja qual lugar do Brasil que você estiver, que você ganhar, a gente envia para vocês pela internet. Boa noite, Paulinha. Adivinha quem ganhou, gente? A Ju. Ai, qualquer lugar do Brasil, ela tá aqui do lado. Juliane Vieira. Que legal. Ela Bom, que ganhou. gente, agora a gente vai tirar a reconstrução, tá? Tira aí, Ju, por favor. Ana Rosendo. A Ana colocou pra gente ali. Mulheres lindas, boa noite. Cheguei Boa pelo menos. noite, Ana. Vai que ganha a reconstrução. Não deu tempo? Gente, tem um nome aqui que saiu, mas eu não vi, né? Mas eu acho que deve ser a nossa amiga. É a Isaíde? A Isaílde. É a Nogueira. Que a é gente Isaíde. colocou Nogueira aqui porque eu cheguei com a Lília ganhando, não acredito. Nogueira. É, mas a gente já tirou. Ô, Ana, Porque ela ganhou, ó, ela já ganhou. A gente já tirou ela. Primeiro a gente tirou o nome do nosso diretor. Como é que a gente faz uma reconstrução no cabelo dele? Tô nervosa, eu já. Aí pulamos, foi pra Lilian. Ô, Ana, me Tô achando auto... que você comprou. Ó, hoje a gente está falando, para você que chegou agora, de autossabotagem. Eu fui sabotada nesse programa hoje. Mas semana que vem eu não vou admitir isso. Saiu o meu nome, eu ganhei, ponto, tá? Hoje eu vou abrir uma exceção em homenagem à Ju Vieira, que está aqui hoje, né? Nossa visita ilustre, batendo um papo bacana com a gente. E a nossa querida, que ela falou que recebeu tantos nãos hoje, ó, tá vendo que bacana? Ganhou sim, ganhou uma Eu abri mão e olha quem que ganhou. A Isaílde, o nome dela? Isaílde Nogueira, foi ela que ganhou a reconstrução. Tá vendo aí, ó? Parabéns, Isaílde. Parabéns, minha linda. Coloca o ok que você tá assistindo. Ju, coloca o ok, senão você não vai ganhar o livro não, viu? Tá vendo, Ana, como que é? 8 quilos Eu fui- a menos. E eu fui autossabotada aqui, mas foi para um bem maior, tá vendo, Eu gente? tô achando que isso aqui. Ah, é verdade. Eu tô achando que isso aqui não tá muito bom, não, gente. O diretor que colocou. Devolve o meu dele, nome aqui. Olha lá, Ana, tem que pra podar. ele poder A ganhar pra justiça, esposa, aí não deu Vieira aí certo. do lado e joga. A Ana Paula precisa me sentar aqui, gente. Quem que ganhou o design de sobrancelhas? Tira aí, tira aqui, Jô. Não vale que agora quem ganhou foi o Anderson aqui. E ele também não tem cabelo e também não faz sobrancelha. Se ele fizer, a mulher dele vai expulsar ele de casa. Então também não, Anderson. Ah, não, gente. Ah, não vale, gente. Tá vendo? É marmelada. Ó, eu não vou aceitar isso. Denise é Taíde. Ah, gente. A Denise Não, também vamos não. abrir para outro. Agora eu vou gente. sortear. Olha, você não vem tirar a minha sorte, não. Pronto, ó. Ah, Ó. Eneide.
Elineide Rodrigues, vamos sortear para ela, tá bom, gente? Parabéns, Eli. Ô, Demi, autossabotado, eu te autossabotei. Não acho justo. Na próxima, a produção não entra no sorteio, tá, gente? Só a gente aqui, ó. É isso aí. O nome do diretor, não. Tá bom, a gente Ai. vai passar na última vez. Aí Gente, não é que a Ju colocou eu aqui mesmo? Arrasou, Ju! Bom, então ela ganhou, gente, não teve jeito. A nossa querida aí, que ganhou tanto não, mas hoje ela ganhou sim, ganhou uma reconstrução capilar bacana. A gente vai abrir a exceção para ela aí, porque ela é parceirona da Denise e ela se sentiu muito feliz assistindo o programa hoje. Então ela merece, certo, diretor? Agora a outra que ganhou o design de sobrancelhas aí, gente, ó. Elineide Rodrigues. Eli, dá um ok aí, senão eu vou fazer pimbolim. Vou fazer 2 1 com a Denise aqui. A gente abriu mão e coloca o ok aí. Eu fui obrigada. Não abri mão de nada. A gente foi autossabotada, né? Tudo bem. Em homenagem ao tema, a gente vai obedecer o diretor aí, então. Tá Olha onde a Denise está sentada. Do meu lado, por isso que ganhou. Por isso que eu dei uma esfregadinha, boba. Foi mesmo. Ah lá, ela já deu ok, gente. Tá vendo aí, ó? Parabéns, Isa. Parabéns, querida. Mereceu aí. Muito legal. Nós que agradecemos a sua presença, a sua participação. Muito bacana. Gente, faltou a Elineide Rodrigues. Eli, coloca o ok aí. Mas não, a Paulinha vai querer pra ela. Nossa, eu ia colocar, fazer 2 1 com a Denise agora aqui. Tá vendo? Não deu tempo. Dá o ok, amiga. Você ganhou uma sobrancelha. Ela já colocou ali, ó. Não vale. A gente não pode fazer 2 1 aqui, não. Não. É da Eli, gente. Ô, Cindy, isso foi culpa sua. A gente foi autossabotada. Eu ganhei, a Denise ganhou, a gente foi autossabotada aqui pela. Sacanagem é o nosso diretor careca ganhar uma reconstrução, né, gente? Tô nervosa. Ai, gente. Isso é a verdadeira sabotagem. Vai ser expulsa. Gente, foi maravilhoso esse momento aqui com vocês. A participação de vocês aqui é essencial. Falar sobre autossabotagem não mexeu só com vocês, mexeu com cada uma de nós em particular. Tenho certeza que as meninas vão buscar mais ainda para se forçar mais nesse tema, para a gente ajudar aqueles que estão próximos da gente. E a gente tem uma novidade bacana para vocês aí. Cindy Canarose, vamos trabalhar e para de digitar aí. Conta para o pessoal o que vai acontecer segunda-feira. Conta para o pessoal. O que vai acontecer segunda-feira, dia 9 de agosto, às 19 horas? Adivinha. Quem adivinhar ganha uma reconstrução. Eu adivinho. Gente, a estreia do programa Entre Elas. Olha que lindo. Que emoção. Top. Ai, que emoção. Gente, vocês não podem deixar de perder, né? Algo sensacional. Que a gente vai estar fazendo algo muito direcionado ao universo feminino. Totalmente temas, né, bate-papos, entrevistas, muitas coisas sensacionais e bacanas voltadas ao mundo das mulheres, né? Algo assim muito maravilhoso. Todas nós aqui atuamos no mundo, né, feminino, a Ju, eu, a Denise, a Cindy. Então, a gente está muito dentro desse universo, só que agora a gente vai começar a transpassar isso para vocês, né? Através desse programa maravilhoso, sensacional, chamado Entre Elas, que estreia, gente, nesta segunda-feira, a partir das 19 horas. E a gente também vai ter comentários, pessoas comentando, a gente vai ter entrevista, vai ter muita coisa bacana. Vocês não podem deixar de assistir e acompanhar aí. Viu, Ana? Aí você vem aqui, ela, vai ser um sucesso. Ela já colocou ali, ó. Coloca o lembrete na geladeira. Coloca o celular lá para despertar. Gente, o programa tá imperdível, verdade, gente. E olha que legal, a gente já tem aí pessoas, né, que estarão parceiras nossas aí do Iapoca e Chuí, tá, gente? Gente do Sul vai estar com a gente aqui, gente do Nordeste vai estar com a gente aqui. A gente vai falar com gente de todos os lugares aí do Brasil e do mundo aí. Quem quiser participar, estiver conosco, ó. Tá com a gente aqui. Fica aguardando aí, gente. Vai ser algo maravilhoso, sensacional. Vocês não podem perder.
Anota na agenda aí. Entre elas. Denise. A Denise. De novo. De novo, vai. Denise. Entre elas. Agora sim. Até a Ju entrou lá e a Denise tá... o quê? A Ju nos ajudou porque a Denise travou, gente. Gente, obrigado pelo carinho, pela participação de vocês. Terça-feira, às 19 horas, tem mais tema sensacional, maravilhoso, o programa do Conecta Pimentas para vocês. Um grande abraço, um beijo no coração. Fica com Deus, as meninas vão dar rapidamente uma boa noite para vocês aí. Boa noite, gente. É a dor de dente. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Ó, a Ana já está digitando um hashtag entre elas ali. Aí, é isso aí, Ana. Já está participando desde hoje. A Aldi também, lá da Paraíba. Hashtag entre elas. Lindas, um beijo no coração, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau. Até semana que vem. Por D? Tá vendo, gente? Vocês foram auto-sabotar a minha amiga, né? E ainda me auto-sabotaram, olha o que aconteceu. Não vale. O diretor ganha uma reconstrução, gente. Como assim? Careca ganha construção. Vocês vão ganhar uma sobrancelha? Não, que eu fiquei chateada. Roubaram. Tô aqui pensando, não tá ganhando nada. Quando eu me roubo. Aí!